mas vai acontecer a destruição da terça parte de Balneário Camboriú e nunca mais será reconstruída. Bombeiro, socorrista, policiais, pessoas que trabalham no hospital, durante 2 minutos, que eles se cuidem. Não saia para socorrer ninguém, não saia para fazer nada, porque depois de 2 minutos haverá muito trabalho. A crucificação de Jesus. Você comentou que tem uma revelação, né? Conta pra gente um pouco sobre a crucificação de Jesus, que foi essa revelação que você recebeu e como que foi isso? Além da revelação de Balneário Camboriú novamente, aí Deus começou a falar comigo como foi a crucificação de Jesus. Porque a mulher tem muitas opções para gastar o dinheiro, né? Aí eu falei assim, bom, eu já estou no meu primeiro livro eu tinha 62, né? Aí eu falei assim, eu tenho 62 anos. Não tem muito tempo pela frente, então eu vou investir esse dinheiro em algo que fica para deixar para eternamente, para sempre. Então eu levanto às 5, oro até às 6, das 6 eu vou para o trabalho, eu volto do trabalho, faço minha caminhada no Parque Leonardo da nossa cidade, que é maravilhoso. Após essa caminhada eu vou escrever a Bíblia que eu estou escrevendo, não só lendo, estudando, mas escrevendo. A religião divide, a fé incomoda e propósito costuma gerar muito conflito. Quando alguém decide viver de fato a própria crença fora do padrão, surgem vários julgamentos, críticas e até rupturas familiares, culturais e sociais. E a pergunta é simples que eu faço para você que está em casa, mas nada confortável. Até onde você iria por aquilo que você acredita? E hoje aqui no nosso podcast eu recebo a Sueli Reis. Ela é missionária internacional, escritora, uma mulher que de fato escolheu viver a fé na prática, cruzando países, culturas e realidades extremas. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast e é uma honra estar aqui com você, ou seja, uma missionária internacional. Manda um abraço pro pessoal nesta câmera aqui, o pessoal que está te vendo, o pessoal de Balneário Camboriú, Santa Catarina, do Brasil e do mundo, né? Afinal de contas, você é missionária internacional. Bom dia a todos os ouvintes que vai chegar a ouvir esse podcast. Lá na Espanha, que eu fiquei lá por 2 anos, trabalhando missionariamente lá, voluntário. E hoje eu estou aqui para gravar sobre o livro que eu escrevi. Acho que não está. Tá perfeito, continua. E eu quero aqui hoje agradecer também a Deus, né, por realizar esse sonho de poder escrever esse livro. Tem umas mensagens muito interessantes sobre a minha vida, sobre o meu trajeto missionário na Espanha, e também tem profecias que o Senhor me entregou, e aqui nós estamos. Um bom dia a todos. E para a gente começar com um tema bem polêmico, né? Vamos falar de polêmica para a gente começar, para você que está em casa. Eu vi você comentando no começo que no seu livro tem uma profecia para Balneário Camboriú. Então vamos falar um pouquinho dessa profecia. O que é essa profecia para a galera que está em casa, para entender essa conexão com Deus direto aí? Então, em 2020, dezembro de 2020, Deus me deu uma profecia sobre Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma destruição total. E eu via prédios caídos, muros quebrados, e a água tomando conta muito de Balneário Camboriú. E isso em 2020. E eu até gravei ali um vídeo e tal em casa, deixei registrado tudo aquilo que Deus tinha me mostrado naquela madrugada do dia 24 de dezembro de 2020. Quando eu estava terminando de escrever esse livro, agora em 2025, Deus me mostrou novamente toda essa visão da destruição de Balneário Camboriú. E daí Deus falou para mim, escreve, usando o livro de Abacuque, que Abacuque também vivia conflitos como nós vivemos nos dias de hoje. E daí Deus disse para Abacuque, ele ficou muito tempo sem falar com Abacuque, e quando ele falou com Abacuque, ele disse para Abacuque, escreve com letra bem legível, para que até aqueles que estão correndo muito, que é os nossos dias de hoje, todo mundo corre muito, e escreve com letras bem legíveis. Então, baseada na Bíblia e em tudo aquilo que Deus estava me mostrando, que tudo aquilo que Deus te mostra e Deus fala com você, ele tem que ter uma base bíblica.
Aí Deus me levou ao livro de Abacuque. Mas espera aí, mas agora conta um pouco pra gente mais detalhes sobre isso, porque Deus falou contigo questão de data, previsão, coisa. Eu sei que muita gente vai pensar, tipo, é previsível. O que o pessoal fala quando a gente dá uma data pra acontecer alguma coisa? É vidente. Não tem nada a ver com vidente aqui, tá? É uma conexão, de fato, Deus falou com ela ali, conforme tá no livro também. Mas conta pra gente um pouco de detalhes, um pouco mais dessa questão da conexão. Ou melhor, vamos deixar mais pro final ou vamos seguir já? Vamos deixar um pouquinho mais pro final. Enquanto então, isso, eles vão buscando no livro de Abacuque ali o que é que Deus falou. Gostei disso aí. Então, ó, mas pra gente falar uma coisa importante, como é que é pra você, de fato, essa questão ser missionário, estar como missionário em um país diferente, numa cultura diferente, e você é o gringo, né? Você é o estranho no país deles, né? Nem uma pessoa de outro país pra cá. Como é que é pra você essa questão da receptividade e, além disso, sendo mulher? Né? Tem toda essa... São vários fatores, né? Você é a estrangeira, você está numa cultura diferente, com religiões diferentes e ainda é mulher, porque tem ainda esse peso de ser mulher, né? Essa responsabilidade maior. Conta pra gente como é que é isso? Então, todas as coisas são preparadas por Deus, desde que você tenha uma vida ligada com Deus, pedindo passo a passo para Ele. Então, o ir já foi um milagre. Entrar foi um milagre maior ainda, porque tem toda aquela burocracia da imigração. Quando eu cheguei lá, eu me deparei que a nossa igreja, que a minha igreja, que é a Assembleia de Deus, não tinha no país. Que eu estava na capital, Madrid. Uhum. Aí eu comecei a buscar uma igreja. Quando fazia um mês que eu estava lá, porque eu sou missionária voluntária, não sou enviada por pastor, igreja, nada. Então, quem banca isso é o Senhor, né? Uhum. E daí eu comecei a procurar e eu encontrei uma igreja batista tradicional. Então, você tem o problema da cultura, você tem o problema da questão financeira, que tudo é em euro. Isso pesa bastante. Essa taxa de conversão aí, de euros, média de R$6 para R$1, para €1, pesa bastante. E ainda como voluntária, né? Porque o pessoal geralmente vê essa questão do próprio missionário, o pessoal pensa que todos os missionários são bancados, digamos assim, ou são financiados por igrejas. E você foi na coragem, digamos assim. Na coragem não, né? Enviada por Deus. Enviada pelo próprio Deus. Uhum. Porque Paulo também... Por isso que eu digo para você que tudo que você faz tem que ter uma base bíblica. Paulo também, ele era enviado por igreja, mas teve um tempo que a igreja se revoltou e não quis mais enviar ele. Então, ele ia por conta própria e chegava lá e construía tenda, onde ele pegava o dinheiro e investia na obra que o Senhor tinha chamado ele. Então, o tempo do evangelho não é assim tão fácil como muitas pessoas querem dizer hoje. O evangelho sempre vai ser sacrifício de cruz. Essa é a realidade. Então, eu fui congregar numa igreja batista tradicional. Agora, você imagina um assembleano pentecostal numa igreja tradicional que não acredita no Espírito Santo. Peraí, agora explica um pouco pra gente também, porque talvez o pessoal que está em casa não compreenda a real diferença, né? Porque... eu conheço ambas, mas eu nunca estive dentro de nenhuma das duas. Então, o que muda, assim? Qual é o maior conflito que você percebeu que você falou, peraí, eu preciso entender isso, Mas parece que, ai meu Deus, ai caramba, parece que... Sabe, o que foi de conflito, assim, que você observou, que você falou, cara, isso aqui é um pouco diferente do que eu estou habituado, do que eu aprendi, do que eu acredito? Os conflitos são muitos. Mas esse por exemplo, o assembleano, ele acredita na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aonde você é batizado com o Espírito Santo e fala outras línguas. O batista tradicional não acredita na Trindade, ou seja, eles não acreditam que o Espírito Santo tem todo esse movimento na vida do ser humano. Eu não sabia, mas aí eles acreditam... Qual crença que eles têm, então? No que eles acreditam? Eles creem em tudo, lê a Bíblia, por exemplo, mas no Espírito Santo eles têm um outro ensinamento. Então, quando o Senhor me levou, eu congreguei com eles 1 ano. E na Batista tradicional, eles têm um fator assim, eles não acreditam em um só batismo. Você tem que chegar na igreja deles e se batizar. Quando eu estava congregando com eles muito tempo, eles me chamaram para batizar o próprio pastor. Aí eu disse assim, não, eu não vou me batizar, porque tem umas coisas na igreja que eu não concordo. Uhum. Aí ele perguntou para mim, e o que é?
Aí eu expliquei para ele, nós estávamos numa reunião de 5 pessoas, e eu expliquei para eles aquilo que eu acreditava e qual era a minha fé. Aham. E que eu não mudaria aquilo que eu acredito por nada. Daí, o que aconteceu? Quando Deus te planta num lugar, é incrível. Ninguém toca em você. É. E se Deus te mandou para fazer um negócio, você não pode se acovardar também. A própria- E não pode ficar mudando. É. Ah, eu acho, agora eu não sei mais. Ou ficar... Não, eu falei a verdade. E daí, o que aconteceu? Uma coisa surpreendente. Ele me deu voz e voto na igreja como se eu fosse membro. E eu não era membro porque eu não quis ser, porque eu não acreditava e não concordava. Por exemplo, eles batizam a criança com até 5 anos. Na nossa igreja, nós aprendemos que o batismo é após os 12, que é quando você tem consciência do pecado ou não. Aham. Então, tudo isso a gente debateu naquela mesa com 5 pessoas. Aí eles tinham um curso bíblico nas quarta-feiras e eu ia no curso. E tudo que eles falavam na Bíblia, que eu dizia que eu não concordava, estava errado, eu tinha voz e voto para levantar e falar. Então, os conflitos eram muito, porque as diferenças eram muito grandes. Mas é interessante tu trazendo esse ponto de vista, porque apesar dos conflitos, existe uma coisa bem interessante, talvez para você que está em casa também observar, que é a questão do tudo se resolve na conversa. E o respeito. Aqui no Respeito, meu livro, exatamente. no meu livro eu falo, embora a gente discordava de muita coisa, tanto eu como o pastor, que era no momento eram as 2 autoridades, que era eu contrária e ele, e os alunos que pertenciam à igreja e concordavam. Então criou ali um interesse deles buscar mais da Bíblia também e aprender. E esse conflito é saudável, né? Justamente esse conflito é saudável. Vários pontos de vista diferentes, percepções diferentes. E aí, talvez, foi justamente isso que é gostoso, né? Ter essa maturidade para conversar, para poder dialogar, seja ela falando de fé, de religião ou de negócio, mas você ter essa maturidade de escutar a outra parte e entender o ponto de vista dela, porque, né, tem toda uma construção, né? Sueli, você está com quantos anos, Sueli? Eu estou com 64. Ou seja, 64 anos de construção. Ou seja, e é importante a gente entender, de fato, o porquê que você pensa assim, né? Isso é muito gostoso. E isso é a vantagem do podcast. Então, ó, você que ainda não se inscreveu nesse podcast, já se inscreve, ativa o sininho. E, ó, se você quiser estar aqui no lugar da Sueli contando a sua história, entre em contato com a gente também. Vem, conta a sua história, que sempre é muito importante, sempre ajuda vidas. A Bíblia fala, né, que se você não abrir sua boca e não falar o que você pensa, a pedra vai falar no seu lugar. Exatamente. E eu não quero uma pedra falando no meu lugar, de forma alguma. Eu também. Inclusive, eu tinha ali umas economias guardadas, né? E eu tinha muitas opções para gastar aquele dinheiro, porque mulher tem muitas opções para gastar o dinheiro, né? Aí eu falei assim, bom, eu já estou no meu primeiro livro eu tinha 62, né? Aí eu falei assim, eu tenho 62 anos. Não tem muito tempo pela frente, então eu vou investir esse dinheiro em algo que fica para deixar para eternamente, para sempre, porque todo mundo que escreve um livro vai deixar para sempre a sua história, né? Então hoje eu estou no meu 2º livro, quase terminando o 3º, e quero continuar seguindo. E voltando à igreja lá em Madrid, eles também, o assembleano tem o costume de dar carta de recomendação. O batista não tem. Eles não dão. Mas no dia que eu falei que vim embora, foi um choradeiro. Que gostoso. E a esposa dele disse que ele ficou a noite inteira escrevendo a minha carta de recomendação. Diz que ele fazia e coisava, ele fez uma carta linda de recomendação para mim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você é firmado na rocha, você não pode ser vacilante. Se você acredita que Jesus vai voltar, você pode ir em qualquer lugar de pessoas que não acreditam, mas você tem que permanecer acreditando. Porque a sua verdade... A minha mãe tinha um ditado que ela dizia assim, a verdade cabe em qualquer lugar. Então, essa era a minha verdade. E nem um minuto eu tentei agradar eles, eu tentei fazer com que eles vissem que havia possibilidade de ele estar errado. Né? E quando eu estava lá com 5 meses, eles têm o pão diário, que eles dão para as pessoas lerem todo dia. Então, é um livrinho assim que você fica o ano todo e você lê.
Aí, no dia, eu abri o Pão Diário, estava a história daquele avião que desceu na água em Manhattan, há muitos anos atrás. E daí, eu falei, hoje é o dia de eu contar meu testemunho. Aí, eu cheguei na igreja e fui contar meu testemunho da cura do câncer. Então, eu não cheguei lá e já fui contando. Eu esperei o tempo de Deus, que foi exatamente 5 meses, para daí eu contar meu testemunho. Porque também eles não creem nesse tipo de milagre. Ó, só pra galera tá. Tu falou do Manhattan, eu confesso que eu fiquei pensando, cara, qual que é esse? Eu fui pesquisar aqui. Pra quem assistiu o filme, tem o Milagre do Rio Hudson. É isso, né? Isso. Com o Tom Hanks, que ele é o piloto do avião, se não me engano. Acho que esse é o filme, né? Isso. Então, ó, pra quem não assistiu, pra quem não... Quando você falou do Manhattan, eu falei, será que é o mesmo? Eu fui pesquisar na internet aqui, é esse mesmo. Então, é o Milagre do Rio Hudson, que ela tava no livro, né? É isso, exato. O avião, e ele conseguiu salvar todo mundo, né? No pouso. Então, daí eu contei o meu testemunho. Então, assim, foi um impacto muito grande, porque a gente não... Embora nevava e a neve ia até o joelho, a gente não faltava culto e não faltava no ensino. E ele sabia que a gente era de um país tropical. E tem muita neve lá? Eu não sabia que tinha muita neve lá. Nesse ano que eu estive lá, nevou até o joelho. Meu Deus do céu. E nevava todo dia, mas até o joelho foi 2 dias. Mas nevava todo dia. E ele sabia que a gente era de um país tropical. E ele tinha tanto amor, porque lá tudo é calefação, né? Mas além de toda a calefação do prédio, ele ainda trazia uma pequena e ele ligava perto dos nossos pés. Para ficar quentinho, olha só que legal. Então, com tudo aquele conflito que às vezes também a gente alterava a voz, porque era um conflito, mas mesmo assim havia o amor e o respeito. Sim. Então, isso é algo muito importante, Mas o amor e o respeito em meio ao seu debate. Isso é muito importante, né? Olha que legal. Nossa, eu gosto de conversar com pessoas maduras justamente por causa disso. Porque eu vejo que muita gente, acho que é redundante, tem muita gente, mas algumas pessoas a gente tenta conversar sobre temas polêmicos, que as pessoas veem como polêmicos, justamente tratando de religião, fé e tudo mais, e elas não aceitam escutar ou conversar. Geralmente já tem esse, não é... E é muito legal ver tanto a maturidade do líder religioso lá, do pastor, é pastor que chama também? Pastor. Do líder religioso do pastor, e a sua maturidade também de sentar numa sala e expor realmente o seu ponto de vista. E outra coisa bem interessante, eu sempre falo para o pessoal que está em casa que o nosso podcast ele é como se fosse o livro Quem Pensa Enriquece, que está em algum lugar por aqui, tá aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Eu sempre falo pro pessoal que é semelhante a esse livro. Por que eu falo que é semelhante a esse livro? No começo desse livro aqui, ele tem uma passagem que ele fala bem assim, quando ele fala o segredo de que enriquecer, ele não está falando de dinheiro, ele está falando de qualidade de vida e mais um monte de coisa. E ele fala bem assim, se eu contar para você o segredo para você enriquecer, você não vai entender. Mas se você prestar atenção nas mensagens subliminares, no que as pessoas estão dizendo, você vai conseguir compreender e aí vai fazer sentido para você. Um exemplo, quando alguém fuma, já viu um monte de gente fuma, você chega para a pessoa e fala, cara, você tem que parar de fumar. A pessoa não para. Mas em determinado momento ela dá um estralo ou a saúde fica ruim, acontece alguma coisa, ela para. Por quê? Porque dela fez sentido, ou seja, não adiantou eu falar, mas fez percepção. Então eu digo justamente para a galera, presta atenção no que os convidados estão falando, no que a Sueli está falando, porque de fato faz muita diferença justamente essa questão, né? E aí que tu comentou, que eu quero completar, essa questão de você manter aquilo que você acredita e não ser manipulável por outras pessoas. Eu tenho uma tia que ela é pastora, ela fala ela fala assim, ó, cuidado com o pirulitinho do diabo. Porque quando as coisas estiver dando muito certo, vai aparecer alguma coisa que parece ser muito bom, mas na verdade é uma aprovação enfim, justamente para testar se de fato você realmente está conectado com aquilo que Deus mandou você fazer. E aí você teve todo esse deslocamento, né? Sai do Brasil, como você falou, foi como voluntária, tem diferença da moeda, tem tudo mais. E se você chegasse lá e mudasse a sua crença, a sua percepção, porque você estava num ambiente que não era o seu, talvez você tivesse perdido a bênção. Exato, e não teria podido, que eu sempre digo, eu aprendi muito com eles, porque eles estudam a Bíblia de uma forma diferente da nossa, com muito mais qualidade, né? Não tenho o entendimento que nós temos, mas eu aprendi muito com eles e tenho certeza que eles também. E no dia da minha partida, como eu estava contando, que ele escreveu a carta, eles foram em 22 pessoas na madrugada que eu ia viajar no aeroporto para se despedir de mim. Que gostoso! Então, eu sempre digo assim, aonde Deus te coloca, você ama as pessoas e as pessoas te amam. Então, isso é muito importante. E a conexão, né? Tu ganhou uma família lá, né? Acho que se voltar para lá, vai ter gente no aeroporto esperando, né? E assim, era gente de tudo quanto é país. Não era só espanhol. Tinha gente de tudo quanto é país lá. E foi, assim, muito bacana.
uma experiência muito interessante e que fez com que eu voltasse cada dia mais acreditando naquilo que foi plantado dentro de mim, que é a fé e a esperança e acreditar que você pode sim mudar pessoas. Com certeza. Entendeu? Eu sempre digo assim, eu falo com as pessoas, até a gente estava comentando sobre dar voz, deixar o nosso legado, né? Eu sempre falo assim, cara, por isso que eu apresento um podcast, alguma coisa nesse sentido. Que eu falo, cara, eu sei que um dia eu vou partir. Isso é a regra, isso é a lei da vida, não tem como. Mas enquanto existir internet, a gente vai estar vivo. Exato. Eu vi até de uma pessoa esse dia atrás que eu achei bem interessante. No podcast também estava assistindo e a pessoa soltou uma frase mais ou menos assim: minha avó que já não está mais aqui dizia isso. Aí a pessoa fez uma reflexão que me fez pensar. Ela falou assim: ela não está mais fisicamente. Exato. Ela não está mais fisicamente, mas ela está nas fotos que você deixou, ela está na sua memória, ela está no livro que ela escreveu, ela está no vídeo, na foto que você tirou. Então me trouxe uma percepção de fato de... Falei, caramba, é verdade, né? A minha avó já não tá, fisicamente já não está mais aqui. Mas ela está viva todo dia na minha mente. Exato. Sabe? Então é algo que mexeu muito com a minha percepção do ponto de vista, falando sobre isso. E falando sobre vida e outras... mundos e tudo mais, a crucificação de Jesus. Você comentou que tem uma novidade. Uma revelação, né? Uma novidade. Então, conta pra gente um pouco sobre a crucificação de Jesus, que foi essa revelação que você recebeu e como que foi isso. Então, numa das muitas madrugadas de oração para terminar o livro, além da revelação de Balneário Camboriú novamente, aí Deus começou a falar comigo como foi a crucificação de Jesus. Porque até então a gente pensa que o sangue de Jesus só escorreu quando lançaram a espada do lado. Aí ele começou a explicar para mim que não, que quando ele foi orar no Monte das Oliveiras, que ele chorou lágrimas de sangue, ali o sangue já caiu por nós no chão. Aí ele foi traído, enganado. Quando ele chegou lá, ele recebeu a chibatada. Aonde ele recebeu a chibatada, também já ficou o sangue no chão por nós. Quando colocaram a coroa na cabeça de Jesus, que fincou os cravos, também ali o sangue já correu por nós. Então, não foi só lá na crucificação, ali quando eles punharam a espada. Lá foi o final, né? Quando ele começou... O início, talvez, né? Depende do ponto de vista. Lá talvez foi o início, né? Não o final, né? Quando ele começou a andar na Rua Dolorosa, conforme ele movimentava com a cruz, o sangue corria no chão. Então, ali tudo ficou o sangue de Jesus, que hoje nos dá essa certeza e nos dá essa opção de vida, de salvação em Cristo Jesus e de amanhã depois poder viver com Ele. E quando chegou lá, na crucificação, que eles pregaram os pés, pregaram a sua mão e levantaram Jesus ali ele se rasgou. Ali também o sangue escorreu. Ali também derramou o seu sangue. E como você diz, o começo ou o fim, quando ele diz consumado está, após ali as suas 3 horas ali, em que ele fala consumado está, que o soldado vem e coloca a lança, que sai o sangue e a água. Então, ali era o final do derramamento do sangue de Jesus para a salvação da humanidade que nos alcança hoje. Com certeza. E é justamente... É porque assim, eu vejo um pouco as pessoas, elas têm a percepção, quando a gente fala da crucificação de Jesus, algo muito cinema, né? Por exemplo, teve aquele filme da crucificação de Jesus que foi feito, que realmente foi bem polêmico, acho que ali mostrou talvez a parte mais fiel, talvez foi o filme que foi mais fiel assim, a crucificação, porque de fato ele está sangrando o tempo todo e está machucando ele e tudo mais. Mas eu vejo que as pessoas têm muito aquela visão de Jesus na cruz crucificado somente. Não imagina toda a trajetória, o sofrimento até chegar e sem reclamar, né? Ele poderia ter feito qualquer coisa, né? Afinal de contas, ele tem o poder para fazer tudo. Tanto é que ali, quando ele chora e derrama lágrimas de sangue, ele diz, Pai, se possível for, porque ele já sabia tudo, que a dor, o sofrimento e o que ele ia passar. Então ele diz, se possível, passa. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Então, ele
Ele sabia todo o sofrimento, porque toda essa trajetória dele é 100% homem. Ali não era 50% Deus, 50% homem. A mesma dor que a gente sente. Era 100% homem. Tanto é que o choro teve lágrimas de sangue. E na sua opinião, por exemplo, você acredita... Eu acredito que a fé, né, como você já colocou ali, ela é um fato de, vamos trazer assim, uma teimosia positiva, porque você tem que acreditar naquilo e você luta, você insiste em não aceitar as coisas que o mundo te oferece. E aí eu estava até complementando, eu vi você atrás também assistindo, estava ouvindo, me perguntaram bem assim, é mais fácil você ser fiel e seguir a Deus ou você ceder às coisas do mundo? Aí eu comecei a pensar, aí todo mundo respondendo, eu vi um vídeo, os pessoal respondendo, é mais fácil você ir pro mundo, é mais fácil. Aí o cara falou bem assim, cara, para você estar com Jesus, você não paga, ele não te pede nada e você não gasta dinheiro. Para você cair nas coisas do mundo, você tem que comprar bebida, você tem que pagar a entrada de uma festa, você tem que comprar droga, você gasta dinheiro. Então é mais difícil você andar com Deus ou andar sem Deus? Ou seja, é muito mais fácil tu andar com Deus, né? E aí tendo essa questão o quanto a persistência em acreditar de fato, mesmo quando todo mundo está ao seu redor desacredita ou desconfia, faz parte desse processo? Faz parte desse processo, sim. Porque, por exemplo, eu não nasci num berço evangélico. Eu fui aceitar Jesus quando eu tinha 22 anos. Então, eu participei de todas essas coisas do mundo. Carnaval, ia nos cassinos jogar, porque o meu esposo, na época, era bem de situação, meu sogro era tenente reformado do Exército, então a gente frequentava a sociedade em Foz do Iguaçu e a gente participava de todas essas coisas. Aí veio a morte do meu sogro, a separação do meu esposo, e com 22 anos, então, eu conheço uma pessoa que prega Jesus para mim, porque eu era uma pessoa muito difícil de crer, de acreditar, porque a minha família nunca foi católica e nem crente, então a gente não tinha... também não era de centro de Umbanda, nada, a gente simplesmente não tinha religião nenhuma, não tinha conhecimento de religião. E eu nem batizada fui, assim, na igreja católica, que é o que os pais fazem. E daí, quando eu aceito Jesus, então tipo assim, eu tinha conhecimento do mundo, porque uma coisa é você nascer no evangelho e não conhecer nada do mundo. Outra coisa é você conhecer todas as coisas que o mundo oferece, e eu conhecia de uma maneira financeira, então eu ia para muitos lugares bons. Mas quando Jesus me chamou, ele me chamou com uma verdade do evangelho. E essa força não vem de você permanecer firme na presença de Deus, renunciando todas essas coisas do mundo. Porque eu sempre digo assim, as coisas do mundo, para quem está vivendo no mundo, não é ruim. As coisas do mundo são boas. Passeios de lancha, né, churrasco com a família, cerveja ali com a família e coisa. Não é uma coisa ruim para quem está no mundo, pertence ao mundo, está vivendo no mundo sem o conhecimento do evangelho. Então, tem muita gente, o mundo não tem nada de bom para oferecer. Eu acho que Deus faz as coisas perfeitas. E tudo que há no mundo foi Deus que fez. Agora, a escolha é nossa. Por exemplo, Jesus estava no céu e ele fez uma escolha. Eu vou descer para salvar a humanidade. Porque todos haviam falhado. Então, ele fez uma escolha. Quando ele está ali no Monte das Oliveiras, ele faz uma escolha. Ele diz, se possível. Ele não diz tira, porque se ele fala para o pai, tira, eu não vou fazer mais, o pai teria feito o que ele pediu. Uhum. Então, é a mesma coisa, o verdadeiro evangelho. Você decide. Se você quer ter ontem mesmo, na nossa escola dominical, tinha sobre disciplina. Aí eu disse assim, olha, eu levantei 6 para trabalhar. Qual que foi a minha disciplina para permanecer lendo a Bíblia e orando? Então, em vez de eu levantar 6, eu levantei 5. Uhum. Eu levantei 5, eu oro 1 hora, eu vou trabalhar, volto, faço minha caminhada. Após a minha caminhada, eu volto para casa e estou escrevendo a Bíblia. Levanta 5 horas da manhã... E as pessoas têm preguiça de levantar cedo, seu preguiçoso. Levanta aí, ó. Vamos levantar cedo, faz parte. Então, eu levanto às 5, oro até às 6. Das 6, eu vou para o trabalho. Eu volto do trabalho, faço minha caminhada.
no Parque Leonardo da nossa cidade, que é maravilhoso. Após essa caminhada, eu vou escrever a Bíblia que eu estou escrevendo, não só lendo, estudando, mas escrevendo. E depois eu vou fazer o meu serviço de casa, porque além de tudo isso, eu ainda cuido da casa. Depois volto para o trabalho e continuo o meu dia. E dá tempo para tudo. E falando de estar escrevendo a Bíblia, olha que interessante, eu sempre tive uma visão justamente sobre isso. Porque eu vejo que as pessoas falam muito dos livros que de fato estão na Bíblia e como se a Bíblia tivesse parado de ser escrita lá e nada mais Deus se escreveu. Eu sempre acreditei comigo assim, justamente até trazendo o seu livro, que de fato é bem interessante, galera. Ó, tá aqui, ó, tá bem bonito, ó. A Espera da Promessa, isso aí. Mas, por exemplo, eu acredito que a Bíblia continua sendo escrita todos os dias, um pouquinho mais, cada vez mais, e não é necessariamente algo que acabou, que parou ali naquele livro, no único livro que a gente chama, que de fato é a Bíblia, que a gente respeita muito. Mas qual que é a sua visão e opinião sobre isso? Você acredita que, de fato, a Bíblia continua sendo escrita? Olha, eu acredito. Eu acredito porque também a Bíblia, quando você começa a ler e estudar a Bíblia, você vai ver que ela não tem um ponto final. Na verdade, ela não tem. Ela ainda tem coisas que serão reveladas. Então, eu acredito, sim, que há, sim, muita coisa ainda que vão ser revelada e escrita na Bíblia. Mas, no meu caso, eu estou reescrevendo ela normal como ela é, entendeu? Sem acrescentar nada no momento. Aham. Mas a próxima pode ser que eu acrescente as minhas ideias ali, porque é um trabalho manual feito por mim, então eu posso acrescentar. Né? E Deus, eu acredito, como eu falei, eu acredito que Deus continua conversando com as pessoas, ele não parou de falar lá atrás, Não parou de falar. E agora falando essa questão da conexão, porque talvez seja uma das dúvidas que eu tenho também, que Deus, eu acredito que com cada pessoa ele fala de uma forma diferente. E como é que foi pra você? Você comentou, porque você vem de uma vida, como você disse, tinha muito luxo, tinha muita qualidade, não que não tenha hoje, mas tinha muito luxo no sentido de aproveitar festas, os melhores lugares onde o dinheiro podia comprar, e de repente mudar essa dinâmica, assim, como é que foi essa mudança toda? Como é que foi a tua percepção, assim, hoje, por exemplo, você vendo tudo isso e fala, nossa, quantos lugares eu passei que eu poderia não ter passado? Ou, que bom que eu passei e isso me ensinou o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é bom, o que não é bom. Eu acho que a questão é exatamente essa. Por exemplo, eu tenho amigas que não são evangélicas e que eles frequentam muitos lugares e muitas coisas. E quando eu vejo, ouço comentário, eu sempre penso assim, que bom que eu conheci tudo isso e consegui rejeitar e para mim não tem dor no coração. Tipo assim, eu hoje tenho que ir para a igreja e eu podia ir numa festa. Hoje eu tenho que ir para a igreja, mas eu podia ir no cinema. Então, essa dor, assim, esse sentimento, eu não tenho. Porque eu fiz uma escolha consciente. Eu participei das coisas do mundo e disse, não, isso para mim não serve, isso para mim eu não quero, e eu quero servir a Cristo. Então, às vezes, eles vão para algum lugar, onde que você vai? Eu vou para a igreja. E o dia que eu não vou para a igreja, eles olham para mim, você não vai na igreja hoje? O próprio pessoa pergunta. Os filhos. Mas isso é legal, isso é muito legal. E um ponto bem interessante, a gente estava comentando até, trazendo não só o ponto do intercâmbio lá, de ir para fora do Brasil, mas aqui no Brasil também, a gente olhando, você acredita que parte das igrejas hoje preferem manter narrativas confortáveis do que de fato enfrentar ou confrontar verdades que incomodam? Sim, porque para muitas pessoas eu vejo, acredito e penso com certeza que a parte do dinheiro também tomou muita conta. E também assim a popularidade, o fato de você ser reconhecido, às vezes, de uma verdade que não é tão verdade assim, mas te dá um status, te dá um conhecimento. Então, tipo assim, as pessoas querem aparecer na internet, querem ter seguidor, pastor que mantém a igreja cheia e, às vezes, não prega o evangelho. E eu quero destacar aqui uma igreja que eu costumo ir muito, que é a igreja do pastor Bruno, que é uma igreja PJD aqui De Balneário? De Camboriú, na verdade. E ele é um pastor da Revelação.
Deus usa muito ele na revelação e a igreja dele é muito cheia. Nos cultos de terça-feira, na minha igreja de ensino, por exemplo, vai pouquinha gente. Na igreja dele, a minha cunhada é dessa igreja, é cheia. Só que ele é uma pessoa que ele prega a palavra também. Não fica só naquele... Diga, a igreja tem que ficar cheia e eu não posso falar isso, eu posso falar aquilo. Então, a forma... O que eu quero dizer com isso? Que Deus usa, sim. Deus usa na revelação, Deus usa na cura, Deus usa na profecia. Só que hoje há muito espírito de engano. Há muito, muito. E há muitas pessoas também orando para que essa questão no Brasil, principalmente, se acabe. Mas tu já entrou na próxima pergunta que eu ia fazer. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Se existe o risco de profecias serem usadas para manipular pessoas e como separar a revelação espiritual de interesse humano? Aí isso você só faz se você tiver conexão com Deus, para você saber... Para entender se de fato é manipulação ou se é... Se não é. Eu, por exemplo, tenho um segredo com Deus. Quando eu vou numa igreja que é muito oba-oba e que está falando que Deus fez ou Deus falou e não falou, começa a me dar uma dor aqui no meu pescoço, assim, parece que o pescoço vai cair fora. Olha então, só. Ali eu já sei que Deus quer falar alguma coisa. Então, se você estiver ligado com Deus, você vai entender quando é Deus e quando não é Deus. Se Deus falou, está falado. E se Deus não falou, não falou. Uhum. Entendeu? Então, e como assim? Acho que vocês já perceberam que eu sou meio polêmica, né? Mas a questão eu me levanto e falo, tá? Mas eu vejo que a questão não é ser polêmica. Eu sempre digo que o mundo precisa de pessoas mais maduras e pessoas que tenham opiniões para falar o que de fato pensa. O que de fato é o que a gente está fazendo aqui. Cada vez que eu exponho a minha opinião, estou falando alguma coisa, eu estou colocando o teto de vidro para levar pedrada. Né, que a gente, de fato, tem muita gente que discorda do que a gente fala. E eu sempre digo, olha, eu não estou aqui para vocês concordarem ou não concordarem, eu estou expondo o meu ponto de vista. Se você não concorda, expõe o seu ponto de vista e a gente vai debater. E se for algo interessante, eu até convido para vir sentar aqui no podcast para a gente, de fato, debater. Porque eu acredito que o mundo vive muito na questão do mimimi. Exato. Sabe? Uma coisa, por exemplo, que eu acredito que tem sido bem conflitante recentemente, inclusive já li várias matérias sobre isso, é esse novo modelo de igreja aparecendo no shopping center. Exato. Eu não sei, sabe, trazendo a minha, só para você entender um pouco da minha jornada, a minha avó era católica, então eu fui criado na igreja católica até meus 14 anos, então fui coroinha, fiz toda aquela, inclusive minha avó achava que eu ia virar padre. Uhum. Aí depois, com 14, minha mãe, enfim, meus pais se separaram, eu acabei ficando com a minha mãe um tempo, minha mãe foi para a igreja evangélica, eu fui para a igreja evangélica. Foi onde eu aprendi a tocar vários instrumentos, passei por várias igrejas, mas hoje eu tenho a consciência que, de fato, eu não deveria ter olhado para pastor, mas eu decepcionei muito, percebendo que todas as igrejas que eu passei, o negócio era dinheiro, era meta, faturamento. Se você não faturar isso, a gente vai trocar você de igreja, pastor. Toca aquela musiquinha agora no piano, bem baixinho. E aí começa, você que teve uma semana difícil, que Deus está mandando eu falar com você agora. Aí toca piano, vai bem baixinho. Aí você começa a perceber que é um psicodrama muito... Você fala, cara, não, velho, é manipulação. Não sabe assim, eu comecei a me incomodar. Tanto, né, como eu falei, hoje eu não tenho uma percepção forte da igreja católica, porque eu fui na igreja católica quando eu era muito pequeno. Mas eu tenho uma percepção muito grande das igrejas de modo geral, que é um negócio muito trabalhar o psicológico da pessoa para que de alguma forma ela coloque a mão no bolso, acreditando que se ela botar a mão no bolso e deixar dinheiro ali, Deus vai abençoar. E aí você começa a olhar a meta de faturamento, meta disso, meta daquilo. E foi onde eu falei, cara, o negócio é o seguinte, Deus, eu tô contigo, acredito em ti, acredito em Jesus, acredito em tudo isso. Mas eu não acredito em igreja, eu não vou à igreja. Então eu confesso para você que eu me decepcionei muito com isso. E aí eu quero ver até a sua opinião, porque de fato, como você é missionário, eu te vejo como profeta. E eu gosto de fato entender a visão de outras pessoas, porque não foi à toa que Deus conectou e te trouxe aqui hoje. Então, por isso que eu contextualizei, para justamente você... me falar alguma coisa do seu coração em relação a isso. Em relação ao meu coração, e também acredito que está no coração de Deus, hoje, infelizmente, as igrejas, principalmente no Brasil, foi muito para esse lado da questão financeira. Tanto é que não é pregado, crucificação, você vai passar a luta. Porque quando Deus chamou Paulo para ir pregar, ele diz lá, você vai sofrer açoite, você vai sofrer perseguição, e com Deus é assim, nada é no sofazinho macio, é na dureza mesmo. Só que o que acontece? Nós, ser humano, temos que ter alguma coisa que podemos crer.
Nós temos que ter alguma coisa que temos que ter fé. E os verdadeiros pastores que visam a questão financeira, ele descobriu isso. Então, você vai ver que as profecias e as visões são sempre baseadas no seu dia a dia, que é o dia a dia do ser humano. É sofrimento, é um tropeço ali, é um engano aqui, porque faz parte da nossa natureza humana. Enquanto nós vivermos no mundo, nós vamos passar por todas essas coisas. Agora, eu digo uma coisa aqui para quem não congrega. Você tem que congregar. Então, escolha uma igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus de Camboriú, na sede, é uma igreja maravilhosa. Os cultos de terça-feira é uma benção. Eu, quando fui doar esse livro aqui na livraria do UFC, eu encontrei uma pessoa que estava exatamente com o seu pensamento. Eu disse, olha, começa aí nos cultos de terça-feira, porque é a palavra. E sem você ouvir a palavra, é difícil você permanecer no entendimento do Espírito Santo. Então, você tem que congregar, sim. E se você não gosta do oba-oba, não crê, vá no culto de ensino. Toda igreja que se preza, ela tem o culto de ensino. Se ela não tiver o culto de ensino, ela já está errada. Exato. Entendeu? Então, o culto de ensino é um culto fundamental para manter a pessoa de pé na presença de Deus. Eu confesso que eu te falei, eu ainda tenho. Aí o pessoal me convida para ir para a igreja hoje. Inclusive, recente eu fui numa outra igreja grande ali em Floripa. Não sei se é grande ou não, eu moro em Florianópolis. Então eu fui uma igreja lá. Cara, foi legal no começo e tal. Mas eu fui num dia, fui no outro. Eu falei, cara, é a mesma dinâmica todos. Entra alguém, então o louvor toca. Aí entra alguém falando alguma coisa, né, da agenda, aí vem um pastor que especificamente ele, toda vez ele faz o pitch pedindo dinheiro, e a mesma dinâmica, o mesmo discurso, aí depois, aí você pensou, eu falei, cara, mas parece que, como diz, cadê a palavra? Eu falei, eu não estou criticando, mas eu digo que para mim eu não senti aquela conexão que de fato, né, as pessoas ali estavam sentindo. Mas como eu falei, talvez é a minha forma de adorar a Deus, a minha forma de perceber, e ainda estou nessa busca, sabe? Eu estou nessa busca ainda, mas eu acredito, eu confesso para você que eu tenho uma conexão muito grande com Deus, porque eu falo para ele assim, eu comento com ele alguma coisa. Cara, a gente tem que fazer isso e eu vou fazer isso. Um exemplo agora, a gente precisava trocar de equipamento. Pô, para comprar um computador, um MacBook, um iPhone 17 Pro Max, a gente está falando de R$20 mil. Eu falei, cara, não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou trocar. Eu falei isso na sexta, no sábado eu comprei os dois. Exato. Ou seja, Deus me deu os dois, né, de fato. Então, eu confesso que eu tenho sinto essa conexão muito forte, mas eu não consegui me encontrar ainda em um ambiente onde eu falo, cara, é aqui, cara, que eu quero ficar. Nossa, que conexão, sabe? Mas eu confesso que, de verdade, eu tenho uma conexão bem legal com Deus. Então, vai no culto de ensino e escola dominical. É o melhor lugar para o crente estar. Com não certeza. tem outro. Com certeza. Agora uma pergunta até da sua jornada, da sua trajetória, porque quando a gente se expõe e conta a nossa história, como você está fazendo e viajando o mundo, e de fato, como você falou, eu sou polêmica, eu faço mesmo. Você já foi chamada de herege, exagerada ou perigosa por causa da sua interpretação e experiência alguma vez? Não. Nunca? Não. Olha que bênção. Nunca. Por exemplo, eu e esse pastor, a gente tinha muito conflito, mas nunca cheguei com alguém assim. Sempre teve respeito. Inclusive, um tempo eu fui convidada para dar uma palavra lá aqui na Assembleia de Deus, na sede, e eu preguei sobre a causa cumprida, sobre o vestimento, que é uma polêmica muito grande que tem na Assembleia de Deus. E eu expliquei que o problema da saia ou da calça não é o que você usa, é como você usa e para que você usa. Entendeu? E o Espírito Santo tinha me dado algo sobre isso e eu pude falar. Então, realmente foi uma polêmica muito grande. Porque você vai mexer nas questões tradicionais da igreja, né? Quando eles falam, por exemplo, a Assembleia não usa calça, só saia, né? Só saia. Só saia. E aí eu lembro que tem a frase que o pessoal fala, como é que é? Deus fez a saia e o diabo veio com a tesoura, né? Pra cortar. Tem algo assim, não tem? Então, Deus tinha me dado e eu cheguei lá e preguei. Mas eu creio assim, ó, as minhas polêmicas, as coisas, elas são sempre dirigidas pelo Espírito Santo. Então, eu acho que não tem, por isso que não tem esse negócio. Por isso que não tem esse conflito, essa questão da ofensa, né? Exato, porque como eu disse para você, quando é o Espírito Santo, a gente sabe.
Então, quando você chega lá e fala na autoridade do Espírito Santo, eles vão entender que realmente Deus está falando. Ele já prepara o ambiente antes, né? Como foi o nascimento de Jesus, quando ele falou para José que Maria estava grávida. Imagina, Maria está grávida. Opa, peraí, como assim? O Espírito Santo que... Não, que mano é Espírito Santo? O quê, rapaz? Você tá me enrolando? Imagina, então, tem essa questão da preparação, né? Isso é muito importante. É ele que prepara, né? E, Balneário Camboriú é vista como um símbolo de sucesso. Luxo, estátuas, enfim, corpão, o pessoal mostrando o corpo, se expondo. E na sua visão espiritual, isso é uma bênção ou um alerta? Eu acredito que é um alerta, né? Um alerta. Porque eu acredito assim, o mar... né? É uma coisa maravilhosa para você ir lá com a sua família, você tomar um banho, você ter o seu momento de lazer. Essas coisas, também Deus prepara, Deus deixa. Só que o que acontece? O homem, na sua ganância, na sua vaidade, o inimigo vai trabalhando ali, né? E aonde vai chegando as coisas ficarem como estão. Inclusive tem pra galera que acompanha as mídias digitais, e tem se não me engano, é uma academia chamada Casa Maromba, academia? Enfim, tem vários, não sei se você deve ter visto na cidade, tem vários flyers gigantescos, escrito, inclusive é uma frase bem polêmica, Mansão Maromba, que acho que é uma academia, né? E aí tá escrito embaixo desse flyer dele, não sei se você já viu, não existe amor em BC. Tu já viu isso ou não? Não vi. Tem vários desses, é do Toguro, né? Toguro? Se não me engano, é Toguro, um cara da internet e tal, ele veio pra cá e ele fala, cara, não existe amor em Balneário Camboriú. Aí, inclusive, deu uma maior polêmica, eles tiveram que trocar algumas, enfim, para evitar processo e tal. Aí eu vi se atrás, eu passei agora vindo ali, onde estava escrito não existe amor em BC, eles colocaram um papel em cima e colocaram assim, haverá sinais. É verdade. Mas, em outros lugares eles colocaram também, diga não ao job. Job são as garotas que fazem esses trabalhos com o corpo, que, enfim. Sim. Mas ele fala, e eu, de fato, eu confesso para você que analisando um pouco assim o conceito Balneário Camboriú, a região nossa aqui, é difícil mesmo a questão amor que não envolve interesse financeiro na nossa região, né? Com certeza. Exatamente isso. Eu vejo que as pessoas se aproximam muito pelo que você pode me dar, o que você tem, peraí, que carro que tu anda, opa, qual balada que você vai. Aonde você mora? Onde você mora? Você mora na Praia Brava, você mora na fazenda ou você mora no Promorar? Isso, então, tipo, tem esse negócio. A primeira pergunta já é essa, né? Você mora onde? Então, eu confesso que é algo bem complexo. Mas voltando agora para o tema polêmico ali que a gente começou falando do podcast, a questão da profecia para ABC. Por isso que eu até te perguntei a questão se você acredita que isso é um alerta ou uma bênção. E fala um pouco mais sobre, de fato, essa profecia. Como é que foi como Deus falou contigo? O que pode acontecer, como Deus falou? Conta um pouco pra gente que está escrito no livro também. Exato. Quando Deus me deu em 2020, eu tive a visão, tudo ali dos prédios, de Balneário sendo tomado pela água, e uma voz dizia: a terça parte da cidade será desconstruída e nunca mais será construída. A terça parte. O que seria a terça parte? Não faço nem ideia. Não, porque eu vejo também que Deus vai falando aos poucos, né? Vai falando igual aos poucos. no livro. Ele não fala de uma vez, senão ele pode até assustar a gente. Com certeza. É por isso também que Deus não dá data. Deus não dá data exatamente por isso. Ou seja, galera, não é evidente, tá? Não é evidente. É o que Deus falou. E na convicção de que Deus falou é que eu estou aqui e escrevi esse livro. Quando chegou em 2025, que eu estava terminando para mandar para a publicadora o livro, Deus me deu novamente a visão. Só que daí, Deus me deu instruções. Instruções. Aí Deus falou para mim, levou a Gênesis, capítulo 1 e 7, que fala da expansão das águas, divisão das águas. E Deus fez a divisão em cima, mas Deus também fez a divisão embaixo. E o que o homem fez? O homem destruiu essa divisão. Entendeu? Então, apenas Deus vai pôr de volta no lugar. E assim, se você crê, Deus vai fazer. Se você não crê, Deus vai fazer. Eu não sei a data, mas Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Então, siga as instruções que tem aqui no livro A Espera da Promessa. Ele está na venda nas redes sociais, na própria editora Palavra Viva.
e ele está à venda na Shopee e na Amazon. Ah, ele está internacionalizado, né? Então, eu acredito que vale muito a pena. E daí Deus falou para mim que é bombeiro, socorrista, policiais, pessoas que trabalham no hospital, porque essa minha filha é enfermeira, ela trabalha no RUT. Ah. Entendeu? E daí o que Deus falou? Durante 2 minutos, que eles se cuidem. Não saia para socorrer ninguém, não saia para fazer nada, porque depois de 2 minutos haverá muito trabalho para ser feito. E daí eu mandei ele para a Juliana, hoje já tem ele na mão da Juliana Pavan, que é a nossa prefeita de ABC, né? Ela tem autoridade para dizer para eles, quer creia ou não, ela tem a possibilidade de dizer para todos os socorristas. E assim, quando Deus fala que faz, não tem oração e nada que vai impedir Deus agir, entendeu? Já está sentenciado. Então, a igreja está orando, a igreja está clamando, a misericórdia alcança, mas vai acontecer a destruição da terça parte de Balneário Camboriú e nunca mais será reconstruída. Nossa, cara, eu tô pensando na terça parte aqui. Será que seria a parte da beira do mar, que seria talvez a parte mais boêmia da cidade? Provavelmente. Né? Porque se eu parar pra pensar, a parte mais boêmia. Não necessariamente, porque Balneário ele se espalha muito, né? Tem balada lá pro meio do mato, tem umas assim. Mas eu confesso que, olha, deu um arrepio aqui agora, cara. Deu um negócio assim de pensar, meu Deus, acho que vamos fazer um bunker. vamos entrar na onda dos Estados Unidos lá, fazer bunker, porque... E Deus falou, ele faz, né? Então, como ele deu a instrução, claro, a misericórdia de Deus é infinita, né? Deus vai salvar, vai cuidar, tanto é que Deus fala para eles se cuidarem, porque geralmente eles são treinados, porque eu tenho uma filha enfermeira, no meio de tudo isso eles saem correndo para socorrer, porque eles são para socorrer. Deu sinal, alerta. Tá. Então, aqui Deus pede para eles em 2 minutos não fazer. Nossa, 2 minutos de um terremoto, de um tsunami, de qualquer outra coisa. Meu Deus, muito tempo. 2 minutos é muito tempo, né? Muito tempo. Geralmente um terremoto, falando de desastre agora, geralmente um terremoto ele é 15 segundos. É segundos. 15 segundos, 20 segundos. Eu também fiquei assim, quando Deus falou 2 minutos, eu pensei, 2 minutos é muito tempo, mas 2 minutos é para eles se cuidarem. Nossa, agora a cabeça fica pensando, né? Em 2 minutos, cara, tsunami não vai ser, porque tsunami não para em 2 minutos. E se for tsunami, eles não conseguem sair de jeito nenhum. Nossa, olha só, a cabeça agora tá pensando nas possibilidades agora, meu Deus. Bom, mas Deus que tem misericórdia. E tenho certeza que quem estiver conectado com Deus também, Deus vai preservar, até para que tenha uma nova... Exato, mesmo porque eu tenho a filha que trabalha no RUT, né? Com certeza. E aí, para esse pessoal, como você comentou, Deus passou essa mensagem, e aí o que você diz para o pessoal que talvez não... Você falou, queira você acredite ou você não acredite, vai acontecer, porque quando Deus fala, acontece. Qual mensagem você daria para esse pessoal, assim, tipo, para abrir mais o olho para Deus, abrir mais o olho para si próprio, a se amar mais? O que você diz para o pessoal que está em casa em relação ao autoconhecimento e se conectar com Deus? Então, porque eu diria assim, nós não somos eternos. Nós não somos eternos. E não quer dizer que numa circunstância dessa não vai morrer cristão. Não vai morrer criança, não vai morrer velho. Então, o que eu diria? Esteja de bem com Deus. Esteja de bem com Deus. Porque na hora dessa dificuldade, se você partir para a eternidade, você vai estar melhor naquele dia do que está hoje. Porque é incomparável a vida no céu com Deus. Né? E se você ficar, com a graça de Deus, você tem condições de ajudar muitas pessoas. Então, busquem conhecimento, busquem acreditar que Deus falou que faz, ele conserta, ele põe no lugar aquilo que tiraram fora do lugar. É só isso. Havia um muro de divisão e eles mexeram. Então, Deus vai só pôr de volta no lugar, porque a palavra dele não pode ser invalidada. E eles invalidaram, tirando um muro que existia nas profundezas dos mares. Né? Então, eu diria isso. Se afirmem com Deus, clamem o sangue de Jesus, e quando você vê tudo isso acontecendo, se proteja e proteja a sua família, clamando ao Senhor Jesus. Verdade mesmo. Eu não sei, eu tenho uma visão bem interessante das coisas. Eu até estava conversando com ele. Falei, cara, como é que as pessoas se prendem a um pedaço de terra?
Sabe, eu não sei, eu tenho algo para mim assim, até tá escrito lá, eu tava estudando sobre isso, que é um livro que... Cadê ele? O Essencialismo, é o nome do livro, eu não sei se tá aqui agora. Mas o essencialismo ele fala muito sobre isso, ó, tá até escrito lá, ó, escolha com cuidado para fazer um excelente trabalho, sinta-se no controle, faça as coisas certas e sinta alegria na jornada. E eu falo para as pessoas, cara, a gente tem que se divertir, igual a gente tá aqui se divertindo, conversando, falando de um tema sério, mas não, ai meu Deus, eu tenho que acordar para trabalhar, eu tenho que chegar sexta-feira logo. Cara, né? Quanto mais você quer que chegue sexta-feira rápido, mais você tá pedindo para morrer rápido. Exato. Então exato. eu não sei, eu tenho uma percepção assim, eu vi uma vez uma palestra, e a pessoa falava mais ou menos assim, falou, a vida é feita de mundos. Como assim mundos? Antes de você vir para esse mundo terra, você estava dentro da barriga da sua mãe. Então ali era um mundo muito quentinho, muito confortável. E de repente você morreu lá dentro para nascer aqui. Exato. Ou seja, teve o parto, você nasceu, você se afogou com o ar porque você não conseguia respirar. Ou seja, você morreu lá dentro da barriga da sua mãe e nasceu aqui fora para esse mundo. E quando você morrer nesse mundo, você vai estar nascendo em outro mundo. E não necessariamente morrendo, né? Exato. Porque justamente nascendo nesse outro mundo. Aí seja o momento de se encontrar com Deus, enfim, algo nesse sentido. Mas isso, quando ele falou, eu falei, rapaz, não é que é isso mesmo? Não é sobre acumular bens, sobre... eu quero guardar dinheiro, eu quero... Não, eu tenho muito essa percepção. E isso me traz uma tranquilidade de por exemplo, estou sem dinheiro agora, um exemplo. Pô, beleza, é agora. Mas daqui a pouco eu tenho, tá bom, tá tudo certo. E não entrar em desespero, tipo, ai meu Deus, eu vou me jogar da ponte, eu vou... Então eu vejo que as pessoas se prendem muito nisso, ou famílias brigando por causa de herança, algo nesse sentido, né? Então, como diz uma música, né? A vida eterna não acaba aqui, né? Não, a vida aqui é curta, né? É curta. E agora, assim, eu falar aqui no meu livro, eu conto também, porque eu tenho uma filha que é professora e uma filha que é enfermeira. E eu vejo assim que elas escolheram a profissão certa. Porque, às vezes, a Carla fica lá até meia-noite, 1 hora, preparando tudo ali, a questão da aula e tal. Daí a Cláudia falou assim, nossa, eu não conseguiria fazer isso. Como é que você consegue? E ela é enfermeira, tipo... E aí vira os plantões. Faz curativo, corta os outros. Ela trabalha no pronto-socorro. Então, tudo que chega quebrado, destruído, cai na mão dela, né? Aí a Carla fala para ela, mas como é que você consegue? Só que as duas vão felizes para o trabalho. Então, por isso que eu digo que trabalho, quando você faz o que gosta, não é trabalho, é uma diversão. É uma diversão. E eu confesso que eu me divirto no trabalho, mas eu preciso de dinheiro para poder sustentar tudo isso aqui, né? Exatamente. Então, mas, Sueli, eu quero... que você... a gente tá chegando em 1 hora, bem certinho. Já viu como foi? Lembra que eu falei pra você no começo que flui, que passa, que você nem percebe que de fato... Mas é porque de fato a gente tem muita coisa pra gente trazer pras pessoas e eu me sinto de fato honrado de ter você aqui hoje, contando e compartilhando a sua jornada e principalmente trazendo essa mensagem de Deus pra gente. Porque como eu te falei, eu vejo que não consegui encontrar o meu lugar, assim, onde eu me sinta bem. E é muito bom ouvir isso, ver a tua percepção e o teu depoimento, porque de fato... Se você quer provar pra alguém que alguma coisa é boa, não é você falar, pega esse copo que é bom. Cara, olha só que legal, eu comprei esse copo aqui que já caiu no chão 3 vezes e ele não quebrou. Peraí, qual a diferença de eu falar que ele é bom e contar que ele caiu 3 vezes no chão e não quebrou? Exatamente. Ou seja, eu tô mostrando pra você que ele é bom porque ele caiu e não quebrou. Eu não tô convencendo você de comprar. E aí você contando a sua história, você não tá tentando me vender a igreja ou você tá me contando de fato a sua história. E isso é mais convincente. E pode ter certeza que eu vou ficar pensando nisso o dia todo, no que você me falou. E eu gostaria de pedir para você também mandar uma mensagem final para essa galera que tá aqui, que tá vendo aqui, porque essa aqui é aquele corte bonito para rede social, que vai virar que musiquinha. Então, tá contigo, eu vou mudar a câmera para você e manda um abraço pro pessoal. Então, eu quero mandar um abraço para todos os que esse podcast chegar diante de vocês, acreditando que Deus, sim, muda. Uma mulher bem posicionada consegue transformar vidas, e isso já é mostrado desde o começo. Então, se posiciona. Não se desvalorize, mas se posiciona. Queira ter o seu lugar correto, sincero. Sabe? Valorize você mesmo. Naquilo que você acredita que é verdade, seja na sua profissão, na sua fé, no seu lar. Você é a pessoa que Deus preparou. E a Bíblia diz que é a mulher sábia que edifica a casa. Então, a minha mensagem para você hoje é: se posicione, sai de quarto escuro, se livra de depressão, faz caminhada, cuida de você mesmo, cuida da sua alimentação, queira ser você mesmo.
Não é ninguém falando para você, pinta o teu cabelo que assim não tá bom, e você vai lá e faz porque você quer agradar outras pessoas. Não, agrade a você mesmo. Porque se você estiver bem, as pessoas que estão ao seu lado vão estar bem também. Um ótimo dia para você. Olha só, aqui já daria para começar outro podcast, porque eu confesso que eu acredito muito nisso também, que as mulheres dominam o mundo. Meu próximo livro se elas quiserem. Olha só, já tem um spoiler pro próximo livro, hein? Então já tá feito o livro próximo aqui, porque de fato é uma coisa que eu acredito. Eu sempre falo para as mulheres, se vocês soubessem a força que vocês têm, vocês dominariam o mundo. Ou melhor, quem disse que vocês já não dominam? Quem disse que não? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Então ali Deus está dando muita autoridade para a mulher. Uhum. Né? Deus dá muita autoridade. Verdade, pegando justamente esse gancho, galera, spoiler pro próximo, hein? Eu sempre digo que o homem executa, mas quem direciona a cabeça do homem é a mulher. É a mulher. Porque, por exemplo, se é uma mulher que gosta de balada, gosta de bagunça, uma mulher que gosta de festa, ela vai fazer o cara ir pra festa. Se ela é uma mulher centrada, tem foco, tem propósito, tem princípios, ela vai levar o homem para esse mesmo caminho também. Exato. Então, eu não sei, eu tenho a percepção que é mais fácil a mulher levar o homem para o bom ou para o mau caminho do que o homem levar uma mulher para o mal. Porque a mulher ela é mais, eu não sei, é a minha percepção, a mulher ela é menos manipulável. A mulher ela é mais ela se autêntica, posiciona ela se mais. posiciona e quando ela fala, geralmente, né? Até por interesses físicos, né? O homem acaba sendo mais, biologicamente falando, acaba cedendo. Mas enfim, galera, senão a gente vai começar de novo aqui um outro podcast. Fica o convite para a próxima. Bom, mais uma vez, obrigado. Deixa eu cumprimentar você. Obrigado. Foi uma honra realmente receber você aqui. Amém. Que você volte de novo a abençoar o nosso podcast aqui, que levar essa palavra para o mundo. E ó, lembrando, se você quer divulgar a sua marca, falar, contar, levar a palavra de Deus para quem você quiser, afinal de contas, tem certeza que uma pessoa que estiver escutando do outro lado já vai fazer a diferença, né? Amém. Então vem para cá você também e não deixa uma pedra falar no seu lugar, não. E até... Lute para falar. Lute para falar. E até o nosso próximo podcast. Valeu, um abraço. Um abraço. Teimosia produtiva. Teimosia produtiva. Teimosia